Muito bem, pessoal. Então, nós estamos indo para a nossa terceira aula, em Raízes da Alma. E hoje nós vamos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de padrões, né? O nosso foco será compreender como que esses ciclos familiares se formam e como eles nos influenciam, e principalmente como podemos começar a liberá-los para viver com mais liberdade e autenticidade. Então, veja, a constelação ela tem o viés daquele movimento, que a gente vai para um movimento de constelação, onde nós entramos em contato com histórias, né, a partir das imagens que nós observamos no campo, seja no campo vivo com pessoas em grupo, ou seja no campo aquático, né, os bonecos na água, ou seja naquele movimento individual que eu faço com o constelador, onde esse constelador vai usar alguns métodos para trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado dentro do método que ele escolheu para fazer a constelação. Quando eu falo de método aqui, eu estou falando se a constelação é em grupo, se a constelação é com bonecos, se ela é com âncoras de solo, se ela é com papéis na água, se ela é com cadeiras. Esses são as formas, né, os métodos de fazer uma constelação. Mas eu já falei lá na primeira aula e na segunda aula também que a constelação ela não é uma técnica, ela não tem um método. Mesmo quando eu estou falando aqui de padrões, eu vou trazer a parte teórica das constelações, e isso já vai ajudar quem assistir esse vídeo a entender como esses padrões se formam e como que eles são passados de geração em geração e como que eu me conecto com esses padrões ou não, né? Então, isso também me traz uma clareza, e aqui eu posso compreender algo a partir da teoria. Mas também, para que eu não tenho também técnicas que eu possa passar para vocês, para dizer assim, olha, se você tem o padrão tal, você vai fazer isso, 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 e você libera esse padrão. Isso também é possível através de autoconhecimento, através de várias ferramentas terapêuticas que nós temos à nossa disposição, né? Tem várias linhas de trabalho, psicoterapia, terapias integrativas, terapias complementares, como a própria constelação. Então, isso é possível aí num trabalho contínuo. Quando eu falo da constelação, que é aquele movimento onde eu vou e observo algo, e aqui eu trago uma informação importante. Nem sempre eu preciso estar sentada ao lado do constelador para constelar algo. O Matias Bronk, que nós temos uma parceria, ele vem sempre para Curitiba, aliás, com um encontro maravilhoso, né, que já está aí nas minhas redes sociais, a agenda dele aí para 2025. Ele traz uma informação que eu gosto muito, né, e eu também penso da mesma forma, eu compactuo disso, né? Então, assim, as pessoas às vezes têm a impressão, e a gente já falou sobre o campo morfogenético na segunda aula. Então, quem não assistiu, volta lá, assiste as aulas anteriores para não ficar tão perdido aqui. O que é isso? O que ela está falando, né? E algumas pessoas dizem assim, eu vou abrir o campo. Nós vamos abrir o campo. Então, vejam, primeiro de tudo, o nosso campo está aberto. Quando vocês chegaram aqui para essa aula, e eu cheguei aqui para essa aula, nós já chegamos com o campo morfogenético. Eu estou aqui com o meu pai, com a minha mãe, com todos os meus ancestrais, porque eles estão em mim, eles estão nas minhas células, né? Então, às vezes eu posso até marcar uma constelação e não é porque eu marquei aquela constelação que algo vai acontecer ali, né?
Às vezes, sim, eu já começo a sentir essa constelação antes mesmo dela acontecer. Eu, como cliente, eu, como facilitadora, eu já consigo compreender esse movimento do campo, né? Mas não é algo assim que eu digo, ah, agora eu abro, ah, agora eu fecho. Já está, já é. Então, as pessoas chegam com tudo que elas representam. Elas chegam com tudo. E nesse chegar com tudo, os movimentos começam a acontecer. E às vezes tem uma pessoa constelando, mas outra pessoa que está ali sentada, outra pessoa que está ali representando algo daquele campo, que não é o campo dela, por ressonância, também compreende algo. Então, esse é o diferencial da constelação familiar, né? Esses fenômenos todos que vão acontecendo dentro do campo e que a gente vai entrando em contato com eles o tempo todo e a gente vai se expondo a esses movimentos, a esse fenômeno. E se expor não é algo tão fácil assim. Então, às vezes fica um tanto quanto difícil até o sentir, né, o compreender o que está acontecendo ali. E aí vem o bom ajudante, que é o facilitador, porque nós facilitadores somos ajudantes, né? Nós ajudamos o nosso cliente a adentrar por esse caminho, né? Nós guiamos, tem uma guiança aqui, né? Nós guiamos de alguma forma, cada pessoa tem a sua própria guiança, mas aí tem um guia fora que vai mostrando algo a partir daqueles movimentos. E aí sim, também, muitos padrões podem ser liberados. Então, eu coloquei aqui essa imagem, né? Onde tem essas correntes aqui, e elas representam os emaranhamentos sistêmicos que nós temos no nosso sistema familiar. De alguma forma, né, e existem explicações para isso, mas eu não vou me ater a isso. Aqui eu trago uma informação mais básica, mais introdutória, para todas as pessoas. Os leigos, aquelas pessoas que nunca ouviram falar de constelação, para quem já é constelador e também quer rever algo, também é possível, a gente sempre aprende algo, né? Mas eu não vou me ater aqui a como esses emaranhamentos acontecem do ponto de vista da física quântica, porque aí é muita informação, né? E aí, quem se interessa mais pelo assunto e precisa estudar, são aquelas pessoas que pretendem ser facilitadores, e aí elas vão buscar o curso, que eu tenho o meu curso, né? Que todas as informações estão na minha página do Instagram, e depois eu também vou deixar aqui embaixo as informações para quem quiser saber como funciona. Começa em fevereiro de 2025. E aí sim nós nos aprofundamos mais na constelação. São 12 meses de uma formação, onde nós vamos a cada mês entrando em contato com tudo isso. Mas aqui eu já estou trazendo bastante coisa. Tanto que um aluno meu hoje assistiu as duas primeiras aulas, ele trabalha no período da noite, ele disse, nossa, Fátima, está muito boa essa aula, eu quero, disponibiliza para todos os alunos, assim, e está disponível, está no YouTube, né? Porque a gente consegue revisar algumas coisas e quando a gente está fazendo o curso, às vezes a gente não se atenta tanto, tá? Então, aqui a representação desses emaranhamentos sistêmicos, né? O que são padrões familiares? Os padrões familiares são comportamentos, crenças e emoções que se repetem ao longo das gerações. Por que são comportamentos? Eu coloquei aqui essa família, né, festejando algo ou numa mesa de café da manhã, tal, mas vamos imaginar aqui que isso aqui é uma noite de Natal. E aqui tem várias gerações, né? E de alguma forma é possível que tenha uma receita especial aqui, algo que vem sendo passado de geração em geração.
Por exemplo, a forma de fazer um arroz, a forma de fazer uma lasanha, a forma de fazer um peru, enfim, seja o que for, né? Tem uma forma de fazer. Só que aí isso vem vindo de geração em geração e hoje as coisas estão bem mais modernas. Então, uma dessas crianças aqui olha para isso, respeita isso, acha muito bacana, mas quando ela crescer, quem sabe ela escolha fazer diferente, por ser mais prático, por ser mais rápido. Ela não deixa de honrar o que ouve, mas ela resolve fazer diferente. Então, ela muda o comportamento dela, ela muda a crença em relação àquele prato que vinha sendo feito. E as emoções, elas continuam, mas ela não precisa mais fazer daquele jeito, né? Essa tradição familiar. Ela resolve quebrar isso de alguma forma. Então, nem sempre é confortável. Quem sabe os irmãos digam: nossa, mas é a receita da nossa tataravó. Como assim? É uma falta de respeito não continuar seguindo essa tradição. Mas essa menina resolve que ela vai fazer diferente. E junto com isso, quem sabe ela resolva fazer diferente muitas outras coisas. Nós falamos muito sobre isso ontem e eu vou repetir isso hoje, da boa consciência e da má consciência. Às vezes nós ficamos na má consciência para fazermos diferente do nosso sistema. Esses ciclos, eles podem ser conscientes. Então, heranças culturais e tradições, como eu falei da receita lá da tataravó. Ou inconscientes, que aí nós temos traumas, bloqueios, situações difíceis, perdas financeiras, traições, muitas coisas difíceis que aconteceram nesse sistema. É diferente de um hábito, né? Um padrão não é um hábito, né? Então, eu tenho o hábito de acordar pela manhã e tomar 2 copos com água, dá mais ou menos 600 ml de água. Esse é um hábito meu. Eu não trago isso da minha família. Eu vi em algum lugar, eu achei interessante o contexto dessa água, que é o meu primeiro alimento, né? O que que ela causa no meu corpo, eu não vou trazer isso aqui, mas é bastante interessante. E eu fiz disso um hábito, certo? Mas não é um padrão. Não é todo mundo da minha família que faz isso, ou não tenho várias pessoas da minha família que fazem isso. Aliás, eu sou a primeira pessoa a fazer isso. Agora, isso pode se tornar um padrão se a minha descendência começar a passar isso para frente e começar a fazer isso regularmente, porque a tia-avó, a avó, a tataravó, enfim, aqui fazia também. Aí isso vira um padrão, certo? Um padrão vem da consciência do sistema. Então, ontem nós falamos muito a esse respeito. O que que é essa consciência? Nós falamos da consciência, aliás, a aula de ontem está maravilhosa. Consciência individual, consciência sistêmica, né? A consciência do sistema, do grupo, do clã, né? E a consciência espiritual. Então, tudo isso foi falado ontem. Se você não viu a aula, volta lá, porque vale muito a pena. São reações do sistema. Então, o sistema reage a partir de padrões, né? Às vezes existem padrões que eles existem justamente para proteger o sistema, para proteger aquele clã, né? Essa consciência arcaica que Bert falava também, essa consciência coletiva, né? A consciência do clã. Ele é inconsciente e automático. Às vezes eu estou repetindo um padrão e eu não sei, eu nem sei de onde vem. Eu vou descobrir que isso é um padrão familiar quando eu converso com alguém da minha família e a pessoa diz: Nossa, fulano fazia assim também. Que engraçado isso, que estranho. Então, também falei ontem, a gente não traz só a carga genética, mas a gente traz todas as informações do sistema. Isso já foi comprovado, porque 1,99% é carga genética, todo o restante é informação. A epigenética já trata disso,
dessas informações que nós temos no nosso campo, né? Na nossa biologia, nas nossas células. Isso leva a um determinado comportamento e padrões atraem padrões. E aqui eu já quero dar um spoiler que vai acontecer na aula de amanhã. Na aula de amanhã eu vou falar de relacionamentos, das ordens e das forças do amor nos relacionamentos com pais e filhos, mas também nos relacionamentos amorosos. E aí vocês vão entender por que que padrões atraem padrões e por que que às vezes emaranhamentos sistêmicos dão match nas nossas relações amorosas, certo? Então amanhã vem para a aula, porque vai ser muito lindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E muito bem, achei que tinha uma pergunta aqui, mas é só uma conclusão e isso é muito bom também. Fico muito feliz. O pessoal já está pensando, né? Já está fazendo novos downloads, deixando as fichinhas caírem. Então vamos lá, vamos começar a identificar padrões familiares, como é que eles acontecem, tá? Então eu trouxe aqui alguns desenhinhos e naturalmente, gente, eu não trouxe todos os padrões. No curso, na formação, nós vamos fundo nesses padrões todos, mas aqui eu trouxe os padrões mais comuns que a gente observa, né? O primeiro deles é a triangulação. Pessoas trianguladas são aquelas de um nível mais baixo e que estão no meio da relação de pessoas de níveis mais elevados. O que que acontece aqui? Sabe aquela criança que está no meio do relacionamento dos pais, ou aquele adulto que ainda está no meio do relacionamento dos pais? Está tentando salvar o pai e a mãe de alguma forma, né? Está ali no meio tentando resolver a situação dos pais. Então, aqui eu coloquei: se numa dinâmica familiar o amor entre o homem e uma mulher não consegue conectá-los um ao outro, o filho é atraído para o relacionamento. O resultado é a triangulação. Então, nós ficamos triangulados, né, no meio dessa relação. Isso acontece muito também quando acontece alienação parental. O que é alienação parental? Dentro do direito, esse é um termo jurídico, né? É quando o casal está se separando e eles acabam utilizando a criança como moeda de troca, né? Tanto os dois, como às vezes um só. Então, aquelas chantagens emocionais, aquelas questões todas. Tudo isso traz essa criança, esse filho, para o meio dessa relação. E o que que isso implica na nossa vida? Pessoas que normalmente têm relacionamentos triangulados, né? Relacionamentos a três, casais que têm uma terceira pessoa na relação, seja de que forma for, e hoje a gente olha muito para os trisais, né? Que é um tipo de relacionamento novo, e aqui não tem nenhum julgamento, né? Cada pessoa faz o que quer e tá tudo certo. Mas, assim, do ponto de vista sistêmico, quando uma relação é a três, e isso pode ser também para uma relação comercial, uma sociedade de trabalho, né? Uma pessoa sempre sobra, certo? Então, a gente olha para os relacionamentos amorosos aí, os parceiros fora da relação conjugal, os amantes, né? Normalmente eles estão a serviço desse casamento, dessa união, porque provavelmente quem tem um amante, né? Quem precisa de uma relação fora do casamento, não é via de regra, tá, gente? Mas muitas vezes essa pessoa já está triangulada desde da sua infância com os seus pais. Então, isso também pode ser uma das razões para as traições. Uma das, tem outras também, tá? Mas essa é uma das razões. Uma pessoa triangulada também, quando vai trabalhar numa empresa, ela acaba sempre se metendo em confusão no meio dos gestores, sempre alguém que está acima dela, né? Então, sei lá, tem o gestor do departamento de compras e o gestor do departamento de vendas. Ela está sempre no meio dessa relação.
ora puxando para um, ora puxando para outro, tentando salvar um, tentando salvar outro. Se a empresa tem na hierarquia, se os donos da empresa, se a presidência da empresa tem ali uma sociedade, ela também vai estar sempre triangulada com essas duas frentes, vamos dizer assim, né? Ou quatro, ou seis. Então, ela vai estar sempre no meio disso, ela vai estar sempre puxando hora para um, hora para outro. Então, isso é um padrão que acabou sendo desenvolvido pela situação familiar. Só que se a gente olha mais para trás, se a gente olha para os pais dos pais dessa criança aqui, é possível que essas triangulações já venham acontecendo há muito tempo. Então, esse é um padrão muito comum que a gente observa dentro do campo da constelação, né? Naturalmente, tem uma forma de observar isso nos movimentos das pessoas ou dos bonecos, e às vezes até numa conversa, né? Conversando com o nosso cliente, quando ele diz assim: eu sempre estive no meio da relação dos meus pais, né? E por isso tem uma frase dentro das constelações. Eu já trabalho com as novas constelações, eu não trago muitas frases, mas eu gosto de explicar o porquê dessas frases, né? Essas frases são frases de liberação, elas não precisam ficar sendo ditas aí o tempo todo. Também não funciona você pegar um monte de frases de liberação e ficar repetindo se você não compreende a essência dela, né? Se não me toca aquilo profundamente. Então, tem uma frase que a gente diz para os nossos pais, às vezes no campo ou no processo, que eu deixo a história de vocês com vocês. O que aconteceu entre vocês é de vocês, não é meu, né? Isso é uma forma de eu voltar para o meu lugar, porque aqui a tendência dessa criança, ou desse adulto, ou dessa pessoa que está no meio dessa relação aqui, é não conseguir se relacionar, né? Porque está no meio dessa relação. Se for se relacionar, às vezes relações trianguladas, se vai trabalhar, está sempre triangulado com os gestores da empresa. Então, o fluxo de vida dessa pessoa fica estagnado, né? Então, chega uma hora que eu preciso deixar a história dos meus pais, a história dos meus avós, dos meus bisavós com eles, porque às vezes também eu estou no meio da história dos meus antepassados, né? E essa triangulação, ela é muito prejudicial para a minha vida. Então, é disso que trata a constelação, de olhar para esses padrões familiares que vão gerando uma dinâmica oculta. Então, veja, se eu tenho relações trianguladas, né, porque eu me relaciono com alguém fora do meu casamento, ou se eu estou sempre triangulado dentro de uma empresa com os meus gestores, qual é a dinâmica invisível que está operando? Lembra que eu falei ontem, para quem assistiu e para quem não assistiu, volta lá, né? Fica rodando um programa em segundo plano. Qual é esse programa? Esse programa é a triangulação. Então, essa triangulação é um padrão que tem na minha família e eu estou agindo na minha vida a partir dessa dinâmica oculta e desse padrão chamado triangulação. E aqui estagna o fluxo de vida, né? Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho todos esses processos. Um outro padrão que eu trouxe aqui, que é bem comum, é a parentificação. Aqui eu trouxe os nomes certinhos, né? Porque já que vamos estudar bonito, vamos saber falar, né? Que fica bonita. Parentificação. Eu estou parentificado com algo, né? O que que é isso? A pessoa fica acima do nível que está acima dela. Então, por exemplo, eu estou acima do nível da minha mãe. Então, eu estou lá na minha avó, lá na minha bisavó, né? É uma ruptura da ordem natural e pode levar a muita confusão no sistema. Então, aqui eu trouxe um exemplo para exemplificar aqui para vocês, né? Então, aqui tem uma mãe bem pequenininha, tem até uma avó grande aqui, mas quem sabe não esteja aqui, já não esteja falecida, ou está olhando para a vida dela, ou é uma mãe ausente, não importa. De alguma forma, essa mãe aqui pequenininha, ela busca algo
nessa filha, e essa filha responde. Então, numa família, quando a mãe quer buscar consolo com a filha, em vez de buscá-lo com a sua própria mãe, porque às vezes a mãe não está disponível, né? Então, a filha é convidada a tornar-se mãe da sua mãe. O resultado é a parentificação, certo? E o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei esse pai maior aqui, porque quando essa pessoa aqui busca da filha algo que, na verdade, quem deveria trazer é a mãe, e aqui você pode me perguntar, Fátima, mas se a mãe já faleceu, né? É, como é que ela vai buscar nessa mãe? Ela não vai buscar, né? E aqui tem uma série de situações que vão sendo trabalhadas também. Quando eu volto para o meu lugar, quando eu consigo ser mãe da minha filha, é porque eu já trabalhei algo com essa mãe. Então, veja, o que que acontece aqui? Se essa criança ou até adulto está parentificado, ela tem uma situação, ela tem um conflito, porque ela não está no lugar dela, ela está numa posição maior que a dela duas vezes, né? Porque ela é maior que a mãe e ela está igual à avó, certo? Então, o que que vai acontecer aqui com essa pessoa primeiro? Olha como isso é interessante, é importante e começa a fazer sentido para vocês aí, ou na tua vida, ou na vida das pessoas que você conhece. Essa pessoa aqui, ela vem constelar. Então, ela percebe que ela está lá no lugar da avó, dando apoio para essa mãe. E aí ela vai dizer, mas Fátima, eu não tenho a minha mãe, ela tem uma dificuldade grande, emocional, ela tem uma falta grande, e se eu não fizer isso por ela, ela vai ficar completamente abandonada, certo? E é óbvio que nós podemos cuidar do nosso pai e da nossa mãe, desde que nós estejamos no lugar de filhos, porque quando eu entendo que esse lugar não é meu, mas sim, eu vou fazer porque essa mãe, por algum motivo, depende de mim, eu não vou abandoná-la, até porque nós, como filhos, temos responsabilidade legal com os nossos pais, né? Então, nós cuidamos dos nossos pais, principalmente em situações de doença, né? Onde eles já não respondem mais por si. Sim, nós cuidamos dos nossos pais, só que nós podemos fazer isso como filhos. Aqui eu não tenho que impor nada para minha mãe. Aqui, às vezes, eu vou ter que dizer, quando ela me buscar, dizer, mãe, eu não posso te ajudar. Eu posso te ouvir, mas eu não posso te dar nenhuma opinião, porque eu tenho menos tempo de vida do que você, menos experiência. Ah, filha, mas você tem uma emoção bem equilibrada, né? E aí é a hora de dizer para essa mãe: então, quem sabe você precise de alguém que te ajude na sua saúde mental, e aí é a busca de um profissional. E aí sim, o filho consegue sair desse lugar para poder olhar para a sua própria vida. Porque aqui ela está só olhando para essa mãe num lugar que não é dela. Essa avó pode ter sido excluída, essa avó pode ter falecido, essa avó pode ter abandonado essa mãe, muitas coisas podem ter acontecido aqui, e isso tem relação até com a próxima fase, né, onde a gente às vezes toma o lugar de um excluído. Mas aqui, nesse caso da parentificação, essa mãe solicita. E quando essa mãe faz isso, eu coloco até aqui um pai maior, porque ela não faz isso só com essa filha, ela faz isso com o marido também, né? É muito provável que esse marido aqui esteja no lugar de pai dela e não no lugar de marido. Então, às vezes, essa relação amorosa aqui também pode estar sofrendo uma dificuldade. Olha, tem uma distância aqui, essa filha está maior que ela e às vezes também está no meio do casal. Então vejam a bagunça que isso fica para a vida dessa pessoa. Então essa filha constela, consegue voltar para o lugar dela e quem sabe essa mãe venha para uma constelação também, o que eu sempre digo que quando a mãe constela é uma bênção, porque ela libera as próximas gerações, né? Então, ela trata aqui essa dor dela, que com certeza é muito profunda,
muitas vezes em relação a essa mãe, ou a traumas, ou a muitas outras coisas. Aqui, às vezes, não é só a constelação, ela pode startar com uma constelação, mas aqui a gente vai indicar outras abordagens terapêuticas também, né? Para que ela continue o processo dela de autoconhecimento, que vai ser muito importante para a vida dela e para a descendência dela. E muitas vezes, se esse casamento ainda não acabou, né? Para que ele não acabe e que eles possam retornar essa relação aqui. A gente vai falar também sobre isso amanhã, né? Então, olha quanta coisa aqui em um padrão, né? Um padrão. E aqui, de novo, eu digo, se essa filha que está parentificada tem problema no trabalho, por exemplo, ela sempre se acha melhor do que os chefes dela, né? Do que os gestores dela. Em relação, se ela se casou, em relação ao marido, ela é muito grande, né? Por quê? Porque ela está num lugar de um maior. Então, às vezes, são aquelas pessoas que são vistas como arrogantes, como prepotentes, e normalmente elas têm muito potencial, né? E elas são realmente muito grandes, elas são pessoas que utilizam isso numa via boa, são excelentes líderes, mas muitas vezes à custa de não ter amizade nenhuma, à custa de ter muito problema nos relacionamentos, por essa posição tão grande de parentificação, né? De estar ali igual a alguém que é maior até do que os pais, certo? Então, quanta coisa em um padrão. E fica rodando num segundo plano, né? Esse padrão como uma dinâmica oculta, e aí a pessoa vem, muitas vezes, constelar, e ela diz assim: Olha, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho muito problema de relacionamento interpessoal. Os meus liderados não gostam de mim, eu tenho muita dificuldade com os diretores. Normalmente eu sei que eu tenho ideias muito melhores que eles, e que eu poderia estar nessa posição, mas eu também não consigo ser promovido ou promovida, né? E a pessoa vem com esse tema, esse é o tema dela, carreira. E aí a gente olha tudo isso, né? Qual é o lugar que ela está? Isso tudo vai aparecendo no campo. O campo vai trazendo essas informações. Então, o que que vai acontecer aqui? Essa pessoa volta para o lugar dela, ela sai desse padrão, né, de repetição. E aqui ela consegue ter uma nova consciência. Logicamente, ela vai ter que ter uma mudança de atitude, de postura, né, diante da própria vida dela. Mas a constelação vai trazer essa clareza, né? Então, eu sempre digo que a constelação ela é uma um processo de expansão de consciência, porque aqui expande, eu compreendo qual é a verdade, e aí eu vou fazendo as modificações necessárias na minha vida. Não é maravilhoso isso, né? Outro padrão que eu trouxe aqui também, a identificação, né? Eu estou identificado com algo, então parece que eu não sou só eu sou eu e mais alguém, né? A pessoa torna-se leal a algo ou alguém que foi excluído ou que se tenta evitar. Então, na noite de ontem também, na aula de ontem, eu falei das forças do amor, ou das leis sistêmicas, das ordens do amor, né? Então, uma delas é o pertencimento. E eu fui muito clara, né? Eu disse: todo indivíduo tem direito a pertencer. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. As crianças que não puderam nascer, não importa aqui se foi por um aborto induzido ou se foi natural, né? Essas crianças têm um lugar, né? Aqui gera uma polêmica, porque meu corpo, minhas regras, eu decido se eu deixo essa criança viver ou não. Pelo olhar sistêmico, e aqui sem nenhum julgamento, cada um decide o que quer fazer, né? Mas a partir do momento que tem vida dentro do ventre de uma mulher, ali tem uma vida. Essa vida pertence.
Se por algum motivo essa vida é interrompida, mesmo assim essa criança ainda pertence. Então, o que que nós vemos hoje? Nós vemos muitas crianças que não puderam nascer. Nós vemos muitos destinos trágicos por conta de guerras e de acidentes, assassinatos, também suicídios, né? Muitos destinos trágicos. Pessoas que foram excluídas porque não estavam de acordo com os valores daquele sistema. Então, nós temos aí as gerações passadas, era muito comum os filhos serem deserdados porque não concordavam com os pais, né? Filhas serem mandadas embora de casa porque tinham engravidado solteiras e porque eram uma vergonha para a família. E sem falar nas orientações sexuais, que até hoje tem muito preconceito, apesar de ter uma abertura muito grande, mas se a gente for olhar para as gerações passadas, isso era uma situação muito, muito, muito difícil. As pessoas eram chamadas de invertidos, né? Então, assim, invertidos. Olha o peso dessa palavra, né? E aqui se excluía qualquer forma de amor que não estivesse dentro desse tradicional homem-mulher, né? E Bert Hellinger falava sempre de homem e mulher, e a gente está sempre aqui falando de pai e de mãe. Por quê? Porque a gente fala de vida, né? E a vida só é possível a partir de um óvulo e de um espermatozoide. Mas nós vamos ver amanhã que esses padrões familiares, que essas dinâmicas ocultas que imperam nos relacionamentos, não importa se é um relacionamento hétero ou homoafetivo. De qualquer forma, vai imperar, porque nós estamos falando de dois sistemas, né? Então, nos relacionamentos, isso vai acontecer. E aqui tinha uma exclusão tremenda para isso. Então, o que que acontece? Eu tenho lá um excluído na minha família, e às vezes um descendente nasce e ele, opa, tem um lugarzinho vazio ali, né? Por exemplo, meu pai foi excluído porque abandonou minha mãe, ou porque faleceu muito cedo, ou porque foi embora, enfim, ou porque por qualquer situação. Essa exclusão pode ser presente ou ausente. A pessoa pode ser excluída e desaparecer mesmo, morar em outra cidade, ninguém sabe, e ela pode ser excluída, né, mesmo estando no lugar dela, mas ninguém vê essa pessoa. Por isso que muitas vezes a gente vê essa frase dentro da constelação, né, do eu vejo você. O que que significa o eu vejo você? Eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua história, eu vejo os seus ancestrais, eu vejo você de fato, né? Você pertence, você faz parte desse sistema. Isso quer dizer eu vejo você, né? Então, ninguém vê essa pessoa. Então, um descendente nasce e pula ali naquele lugarzinho, sabe? Então, aquele pai foi excluído, o que que esse descendente vai fazer? Vai se colocar ao lado dessa mãe, no lugar do pai, né? E isso vai imperar de que forma aí? O que que vai acontecer nesse sistema? Essa pessoa, quem sabe, tem uma dificuldade grande de se relacionar, né? Porque já está casado com a mãe. E se for ao contrário, já está casado com o pai, né? Também está do mesmo tamanho dessa mãe ou do mesmo tamanho desse pai, então também vai ter problema de hierarquia, né? Essas identificações, e principalmente a identificação com o excluído, pode trazer sintomas físicos. Quando existe algo excluído, um segredo de família, algo que ninguém toca no assunto, isso pode se manifestar através de doenças, né? Então, eu não vou trazer esse tema dessa vez, mas eu devo fazer mais aulas sobre isso. Mas uma doença, ela está contando uma história, ela está trazendo uma informação que precisa ser vista. Então, quando a gente entra para esse mundo sistêmico, quando a gente começa a ter compreensão, a gente já para de perguntar quando acontece alguma coisa difícil conosco, o porquê. A gente pergunta para quê? Porque tudo nós compreendemos que está a serviço da vida, está a serviço do sistema de alguma forma, né?
Aí aqui eu trago também um exemplo, a resistência à mudança pode ser um indicador de lealdade, eu sou leal a algo. E eu trabalho também com constelação organizacional, não vou trazer tanto isso para cá, né? Mas às vezes, dentro das organizações, existem lealdades, identificações invisíveis com antigos gestores, né? Então, uma equipe não consegue se adaptar a uma nova gestão. A gente chama isso dentro das empresas de cadeira quente, né? Todo mundo senta ali, vai tentar substituir aquela pessoa, mas não se consegue. Por quê? Porque tem uma identificação ali, né? Tem algo ali, ali ainda tem uma informação, ninguém consegue tomar aquele lugar. Então, os padrões são um pouquinho diferentes dentro das organizações, mas eles também aparecem dessa forma. E na família, quando eu estou identificada, e às vezes eu posso estar identificado não só com o excluído, eu posso estar identificada com a história da minha mãe e com a história de todas as minhas ancestrais. Então, aqui vem uma repetição de padrão, né? Violência doméstica, dificuldade nos relacionamentos, falta de sucesso na vida, porque as mulheres do meu sistema não tinham sucesso, não podiam trabalhar, ou às vezes aqui as matriarcas, né, identificada com as matriarcas da família, aí o relacionamento amoroso fica difícil, porque uma matriarca muito forte, muito grande, não consegue se relacionar com o masculino, e aí tem que olhar para a dor dessas ancestrais, e aí, por identificação, eu carrego essa dor na minha vida, né? Até que eu digo, opa, chega, com muito amor, né? Eu sinto muito por tudo que vocês passaram para que eu pudesse estar aqui. E eu honro demais a dor de vocês, porque realmente foi muito difícil, mas eu vou fazer diferente. Eu quero ser feliz no amor, eu quero ter sucesso na minha carreira, eu quero ir para a minha vida. Esse fluxo da vida ficou interrompido durante muitas gerações, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. E é aqui que às vezes eu tenho que ir para onde, gente? Vou mostrar para vocês, para amar a consciência. E não é fácil. Trouxe o mesmo slide de ontem. Quem assistir a aula vai assistir hoje de novo, porque isso aqui é algo que em todo módulo do meu curso de transformação em constelação familiar eu trago esse slide, porque é uma das coisas que parece muito simples, mas as pessoas não entendem. Então, quando eu vou quebrar um padrão, né, eu vou para a culpa, certo? E aí eu vou ler para vocês um texto do Bert, do livro No Centro Sentimos Leveza, que fala sobre isso, sobre a consciência grupal. A consciência nos vincula a um grupo de uma forma tão carregada de consequências que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que outros membros sofreram ou fizeram ou ficaram devendo no grupo. Já vou falar sobre isso também, do ficar devendo, né? Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente, e o Bert trazia muito esse amor cego, né? Era um amor cego, um amor sem consciência total, né? Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente na culpa. E é aqui que fica difícil ir para a má consciência, na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupação alheios e sentimentos alheios, em brigas alheias e em consequências, em metas alheias e num desfecho alheio. Então, ou seja, quando eu estou emaranhada ou vinculada nesses padrões, eu estou vivendo uma vida que não é minha. Para quê? Para ficar na boa consciência. Porque aqui eu estou cumprindo as regras do sistema, eu estou seguindo os mesmos padrões e aqui eu pertenço, aqui eu me sinto pertencente. E quando eu vou para a má consciência, é como se o meu sistema fizesse assim, ó, não pode, porque se você fizer algo diferente das regras,
você vai correr o risco de não pertencer. Só que isso não existe, gente, porque a gente pertence, ok? Tem um vínculo de sangue aqui. Todo indivíduo tem direito a pertencer. Então, é muito importante a gente compreender isso, né? Dessa boa consciência, dessa má consciência, desses padrões de repetição que a gente pode estar aí vinculado, né? E aqui, quando eu li aqui, eu já lembrei, como se eu devesse algo para alguém. Então, eu percebo, dentro além de formadora, eu também atendo, né? Até porque eu preciso ter experiência com constelação, até para ter assunto aqui para tratar com vocês, né? Então, vejam, eu atendo e às vezes chegam pessoas com dificuldades financeiras, muito ligados à escassez de alguma forma. Então, eu recebo temas do tipo assim: nossa, tá indo tudo bem na minha vida, ou tá indo tudo bem na minha empresa, mas sempre eu quebro. Sempre eu faço algo e as pessoas vêm já com um diagnóstico, eu me boicoto, né? O que são esses boicotes? Eu me boicoto e eu perco tudo. Ah, eu estou indo numa leva de clientes maravilhosa e de repente eu me boicoto e não vem mais ninguém, né? O que é esse boicote? Às vezes eu estou em lealdade ou identificada, e essas são as lealdades sistêmicas, com alguém lá atrás que pode ter ganho dinheiro de forma ilícita ou às custas de alguém, né, ou de algo, e isso faz com que os descendentes, de forma inconsciente, ou não todos, ou algum que se conecta com isso por algum motivo, de compensar o que aconteceu lá atrás. Então, a forma inconsciente de compensar isso é justamente esse padrão, né? Do eu tô indo, de repente eu caio, né? Ou eu tenho muita inadimplência nessa empresa, ou eu tenho um sentimento de dívida, né? Eu já constelei pessoas que eram advogados, e que diziam assim: eu não sei por que eu sou advogado. Parece que eu estou fazendo isso por algo maior do que eu, né? Mas eu não gostaria de ser. Eu acabei fazendo isso porque o meu pai queria, né? Mas parece que ele também foi advogado por algo maior. E às vezes o que é trabalhar dentro do direito, quando não é o dom, quando não é aquilo que a pessoa quer? Às vezes eu tenho que fazer justiça por algum ancestral, né? Então, aqui eu tenho uma identificação. E aí, quando eu compreendo isso, às vezes eu consigo até mudar de profissão, usar, né, tudo que eu aprendi. Aliás, eu acredito que as pessoas deviam todas fazer dois cursos. Um é direito e o outro é administração. As pessoas que têm esses dois cursos conseguem influir muito na vida, a partir do conhecimento, né? Porque são cursos com uma carga de informação muito grande para a vida, né? E hoje também muito curso aí ligado à saúde mental também faz parte da gente, né, para poder entender todas essas coisas que acontecem na nossa vida, tá? Então também pode ter uma identificação aqui a partir das nossas escolhas de profissão. Às vezes, a nossa primeira escolha relacionada à nossa carreira está muito ligada a algo ancestral, a alguma identificação, tá? Então, a consciência coletiva do sistema, essa consciência arcaica, essa consciência que nos enreda, né? Aqui não tem só coisa ruim, tá, gente? Tem muita coisa boa, tem dons, tem alegria, tem conquistas. Então, são as potencialidades dessa consciência coletiva que eu preciso me conectar com ela, e isso nós vamos fazer na sexta-feira, certo? Sexta-feira já fica o convite aí. Mesmo que você não tenha vindo nenhuma aula, venha para sexta-feira, porque vai ter exercício sistêmico, vai ter um presente para cada pessoa que chegar aqui, tá? Sexta-feira vai ser um dia de muita prática, de muito trabalho, e vai ser algo que não vai ficar gravado, porque as pessoas vão trazer as suas situações, as suas dores, e nós não precisamos expor ninguém. Então, vou falar um pouquinho na sexta-feira, vou deixar gravado isso,
e depois eu vou ficar só na sala do Zoom. Então, se você está vendo esse vídeo e quer fazer um trabalho diferenciado, veja todos os vídeos para não chegar sem saber onde é que você está caindo de paraquedas, né? Para poder participar desse movimento que vai ser maravilhoso, certo? Então, aqui, a boa e a má consciência, eu preciso entender o que é. Quer entender um pouquinho mais? Volta no vídeo da aula de ontem, que ali eu esmiucei o que é a boa consciência e a má consciência, ok? Ok, como liberar padrões? Então, aqui eu vou trazer diante da teoria, tá, gente? Não é tão simples assim, mas uma das coisas que eu preciso fazer para liberar um padrão é saber que eu tenho um padrão. Então, eu tenho que trazer luz a isso que está oculto. E aí a constelação familiar pode ajudar. Opa, isso aqui está acontecendo porque é um padrão familiar. Então, eu compreendo isso, e a partir do momento que eu compreendo isso, eu tomo uma decisão de começar a fazer diferente. Vou para a má consciência, lembra? Não é fácil, não é do dia para a noite. Não vou ficar confortável, porque é desconfortável, às vezes, ficar nesse lugar de fazer diferente. O pessoal diz assim, ah, tem que fazer diferente da tua ancestralidade. Gente, não é fácil, eu sou consteladora. Às vezes eu me pego lá nos padrõezinhos ancestrais e eu rapidinho, opa, 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 vou ficar aqui na culpa mesmo, na má consciência, mas vou fazer diferente porque é importante para a minha vida e para a vida da minha descendência, né? E aqui também eu honro a história. Quando eu resolvo fazer diferente, não é com raiva, não é com julgamento. Por quê? Porque isso tudo, todos esses padrões, todas essas histórias, isso eu falei ontem e eu volto a repetir, de alguma forma elas estavam a serviço do sistema, para proteger o sistema, para proteger a continuidade do sistema. Era isso que movia os nossos ancestrais a agirem dessa forma. Então, eu preciso honrar essa história, ter respeito sobre essa história. Aceite os eventos e os membros do sistema como eles foram, sem julgamento. Porque, de alguma forma, se eles agiam dessa forma, seja boa ou má, né, existia uma justa razão. Então, quem sou eu que cheguei depois para desrespeitar isso? Né? Então, eu honro, ok, eu tenho honra, mas eu deixo com vocês o que é de vocês, o que protegeu vocês até aqui. Eu agradeço tudo, 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 tudo que vocês passaram para que eu pudesse estar aqui hoje mais livre, né? Hoje a gente tem mais recursos, gente. Hoje a gente tem internet, a gente tem chuveiro quentinho, a gás, elétrico, seja do jeito que for. A gente tem elevador, a gente tem acesso a várias terapias, a gente tem acesso a muita coisa. Muitos ancestrais nossos só trabalhavam, eles precisavam dar conta daquilo tudo. Eles vieram de uma guerra, eles tinham que arar o solo para plantar, eles tinham que conseguir ir para a vida, né? É, quem é afrodescendente descende da escravidão e o pós-escravidão. Ok, os escravos foram liberados, né? Foram soltos, tiveram a sua alforria, mas não tinha emprego, não tinha comida. Antes eles eram escravizados, mas eles tinham comida, não era a melhor qualidade, mas eles tinham e de repente eles não sabem o que fazer, né? Então, o quanto foi difícil. Por que que o Rio de Janeiro tem todos aqueles morros? Porque os escravos não podiam, porque já tinha todo um preconceito de cor, e era um absurdo tudo isso. Mas sim, até hoje tem, imagina naquela época, né? Porque eles já eram inferiores, porque eles eram escravos, então não tinha espaço para eles na cidade. Então, eles subiram e criaram as suas casas enfim, toda a sua vida. Vocês acham que foi fácil? Né? Não foi fácil, né? Não tinha o que fazer. Então, veja, esses são os nossos ancestrais que vieram tentando
e conseguindo, e muitos cresceram, e muitos se deram bem, e se hoje nós estamos aqui, às vezes, numa condição maravilhosa, também é graças a tudo isso. E tem potencial nisso, porque aqui eu decido me conectar com a força dessa ancestralidade, né? Com toda essa força que eles tinham, essa força que me impulsiona para frente, que não me puxa para trás, né? Quebre a lealdade invisível. Reconheça que você pode criar um novo caminho sem desrespeitar a tua família de origem, sem desrespeitar aqueles que vieram antes de você. Você pode fazer isso. Você é merecedor e às vezes a gente não consegue quebrar isso porque a gente fica na culpa, parece um desrespeito, e aí eu fico numa sensação do não merecimento. Aliás, alguém me chamou que quer trabalhar isso. Provavelmente o que, que tem aqui? Uma lealdade ancestral, um padrão ancestral que não me deixa me sentir merecedor das coisas boas da vida. Toda vez que eu começo a acessar um patamar maior, eu aqui me boicoto, né? Essa é sempre a palavra. Ah, eu me boicoto, eu não consigo. Eu não me sinto merecedor, né? Por quê? Qual é o ancestral que também não se sentia merecedor ou que não foi merecedor? Porque por algum motivo as oportunidades não chegaram para essa pessoa. Pratique a gratidão. A gratidão não é só aquela coisa de internet, gratiluz e tudo mais. Não, ser grato de verdade por tudo que os nossos pais passaram, por todas as dificuldades. Ser grato às vezes, né? Isso a gente vai mais fundo na formação. Ser grato pelo aquele pai ausente, ser grato pelaquela mãe ausente. Porque esses pais, de alguma forma, me impulsionaram para a vida. Eu sou quem eu sou hoje, porque quem sabe eu não tive esses pais ali para me ajudar e eu tive que me virar sozinho. E hoje eu sou muito bem sucedido, muito bem sucedida. Então, também dizer sim a esses pais do jeito que foram, né? Compreender isso, compreender essa vida que vem através desse homem e dessa mulher e de toda essa ancestralidade, né? Dizer sim para esses pais que te deram para adoção, porque se hoje eu tenho uma nova família e se eu tenho condições de muitas coisas, quem sabe seja que por amor eles me deram a adoção. E às vezes a pessoa que é adotada não consegue ver isso, só consegue ver que os pais não quiseram. Mas o quanto de amor precisa ter para uma mãe dar um filho para adoção, né? E muitas vezes porque não tem condição de cuidar. Então é necessário ter muito amor aqui. Então a gratidão de verdade, compreender o que é gratidão, não só da boca para fora, mas compreender a essência de tudo para poder ser grato com consciência, né? Então, por mais que tenha sido difícil, a gente consegue liberar aí algumas coisas com essas atitudes. E qual que é o papel das constelações nisso tudo, né? As constelações familiares ajudam a acessar essas dinâmicas ocultas do sistema. Elas podem revelar as lealdades e as exclusões, permitindo que o amor flua novamente. Padrões familiares se formam por traumas, lealdades e exclusões. Reconhecê-los é o primeiro passo para liberar o fluxo da vida. Então, o que que é fazer uma constelação, né? É reposicionar o nosso sistema, é olhar para tudo isso, é compreender, é dar luz a essas dinâmicas invisíveis que estão ali girando em segundo plano na nossa vida e interrompendo o nosso fluxo de vida. Então, para que que eu faço uma constelação? Para isso, né? O que que aparece numa constelação? Todas essas desordens sistêmicas, todas essas dinâmicas invisíveis que a partir do teu tema que você traz, que eu costumo dizer que o tema é só uma desculpa, né? Porque, na verdade, o campo vai trazer aquilo que precisa ser visto, ele nunca vai trazer o que a gente quer, é aquilo que precisa ser visto. Eu trabalho muito com as novas constelações já, e ontem comentei com vocês que eu fiz uma constelação agora há pouco tempo, sem tema nenhum, deixa o campo trazer o que precisa ser visto. Lógico que esse tipo de constelação só dá para fazer com quem tem mais conhecimento, né? Às vezes, quem chega para uma primeira constelação, quem sabe fica um pouco perdido ali.
E aí o facilitador também tem que ter essa habilidade de reconhecer qual é o tipo de trabalho que ele vai fazer. Mas quando a pessoa tem consciência, ela pode vir e não precisa ter tema nenhum. O campo traz aquilo que precisa ser visto e ele vai no essencial, aquilo que de fato é o que está interrompendo esse fluxo de vida. Ok? Vamos lá, já no finalzinho. E aí eu fico uma pergunta aqui para você que está assistindo, né? Qual pequeno passo você pode dar hoje para honrar a sua história e começar a libertar os padrões que não lhe servem mais? Provavelmente, como você chegou até aqui, você deve ter identificado muita coisa na tua família e na tua vida. E você já entendeu que tem alguns padrões aí que você, de fato, precisa olhar para isso, né? Mas você pode ter uma postura interna já de começar a dizer, opa, aqui tem um caminho de solução. Isso não é tão difícil assim, né? Eu vou no meu primeiro passo, né, o investimento numa constelação não é algo assim baratinho, né? Uma constelação ela equivale aí a 4, 5 sessões de terapia. Uma constelação não é algo que você faz semanalmente, porque ela não é uma terapia, ela não é uma psicoterapia. Então, você vai fazer uma constelação e se você for fazer outra, eu indico que só depois de 3 meses, né? Não dá para ficar constelando, eu tenho que constelar minha vida, eu tenho vários temas para constelar. Às vezes, a origem é uma só. Então, você faz uma constelação e já trabalha muita coisa. Hoje mesmo eu conversei com uma cliente que está vindo com um processo, quem sabe até faça a formação. Ela me procurou há 7 anos depois, há 7 anos atrás, ela fez uma constelação comigo. E até foi interessante porque ela fez as contas, né? E ela falou que foi dezembro de 2017. E aí ela falou assim, e agora eu preciso fazer uma constelação. Veja, 7 anos depois. E aquela constelação mudou a vida dela completamente, muitas coisas aconteceram. Então, não é um processo que você faz toda semana, todo mês, a cada 15 dias, que você compra pacote de constelação familiar, faz o que eu já vi também a respeito de constelação, consórcio de constelação familiar. Não, gente. É um processo muito profundo, precisa ter, depois de uma constelação, você precisa ainda entrar em contato com muitas coisas, isso vai reverberando em você, isso vai assentando nas suas células, isso vai atualizando muita coisa em você. Então, é muito, muito, muito profundo, né? Mas você já pode começar a tomar consciência disso se você fizer um pequeno gesto, que é o de honrar o teu sistema, dizendo sim para tudo como foi, e essa é a quarta força do amor, né? O sim, a sentir a vida da forma como ela se manifestou. Se eu já consigo fazer isso, aqui eu já começo a ter força e um caminho de solução para liberar padrões. E ao reconhecer nossos padrões, nós damos um novo destino para as próximas gerações, mas também damos um novo destino para a nossa vida. Então, eu espero que, de fato, essa aula, se você caiu nela, se você assistiu até aqui, ela tenha feito muita diferença na tua vida, como fez diferença na minha um dia, e como faz diferença na vida de tantas pessoas que passam por mim e que recebem esse conhecimento. Amanhã é a nossa próxima aula, dia 5/12, às 20 horas, no Zoom. Volta a falar, o link vai ficar aqui embaixo, pode acessar, tá? É só acessar, é só entrar, vai entrar sem microfone, porque a aula vai ser gravada. Eu fico um pouquinho antes de começar a aula sem gravar, né? Conversando com o pessoal. Depois que termina a gravação, também eu converso um pouquinho com vocês, né? Às vezes as pessoas não se sentem à vontade para trazer algumas perguntas, elas preferem perguntar depois, tá? E a nossa próxima aula, nós vamos falar dos relacionamentos em harmonia, caminho sistêmico nas relações familiares, ok? Como é que é tudo isso, né? Como é que a gente se relaciona na nossa família,
como é que é as ordens do amor, a força do amor nos relacionamentos entre pais e filhos. E a gente vai falar muito desses padrões, né? O que acontece nessa relação, a triangulação, a parentificação, a identificação, e como que isso vai também para o nosso novo sistema quando a gente se casa. Então, pessoal, quero agradecer você, né, que chegou até aqui. E nós nos vemos agora no próximo vídeo, ou se você sentir esse chamado e conseguir chegar nesse vídeo a tempo, antes do dia 5/12, você também clique no link da sala, entra direto, não tem nem sala de espera, só tenta entrar 5 minutinhos antes para poder aproveitar a aula toda e fazer pergunta. Se bem o pessoal não perguntou nada. Devo ter dado uma aula maravilhosa, ou agora eles vão fazer algumas perguntas e amanhã, se tiver alguma coisa interessante, eu também trago para vocês. Então, até amanhã, 20 horas, 5/12, na nossa próxima aula dessa jornada incrível que é o Raízes da Alma. Muito obrigada, gente. Até!